Estamos começando mais um episódio do G3Cast. É um prazer imenso estar aqui nesses episódios do Tual. Muito obrigado, Ângelo Filho. Mais um dia, mais uma convidada especial, né? Você sempre escolhendo a dedo os nossos convidados. E dessa vez estamos aqui com a doutora Ellen Barros, né? Ellen, a gente sempre começa perguntando assim, ó. Quem é você? De onde você veio? Com quem você anda? O que come e como dorme. Eu sou a Ellen Barros. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Vocês são incríveis, uma simpatia, muito gente. obrigado. Eu já cheguei aqui tão bem recebida. Enfim, eu sou de São Paulo, mas minha família veio pra cá quando eu tinha uns 10 anos. Minha mãe é dentista, cirurgiã dentista, e tem um instituto de harmonização facial. Eu me interessei muito por essa parte da medicina. E por mais que eu tenha começado na UFAL com odonto, eu decidi ampliar os meus horizontes. Fui para a Rússia, fiz faculdade de medicina. Sim, foi longe. Um pouquinho, ali do lado. E fui para a Inglaterra, voltei para o Brasil, passei no Revalida. E aí comecei essa carreira minha das partes das cirurgias estéticas da face, né? Hoje em dia eu palestro, eu sou professora, eu dou cursos, tanto de cirurgias estéticas em alguns estados, assim, fora daqui de Alagoas, e também essa parte de marketing também é algo que me interessa muito, que eu sempre me aprofundo, e tenho a minha própria mentoria de marketing também. Coisa boa. Você falou que a sua mãe tem um instituto? Isso, é o Instituto Miriam Barros. Então ela também é... Ela é cirurgiã dentista. Na verdade, trouxe a primeira especialização em harmonização facial aqui para Maceió, para Alagoas. Então, é muito bacana fazer parte de uma história, né, consolidada, que trouxe grandes harmonizadores mesmo, renomados aqui no estado também. Você e sua mãe, vieram de São Paulo? Vocês vieram de São Paulo? A gente veio para cá, São paulistas mesmo? Somos paulistas. Olha o sotaque dela. Porteira, portão. De onde? Capital, interior? A gente morava em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Isso. Eita, terra boa, viu? Conheço gente lá. Mas é outro assunto. Depois a gente, no outro podcast, a gente fala sobre isso. Mas faz tempo, já vim pra cá com 10 anos mais ou menos. E aí eu fui pra Rússia com 20. Então a parte minha aqui... Fui. Na verdade, eu tinha pesquisado bastante, sabe? Eu queria fazer medicina, eu queria fazer fora do Brasil, porque a gente sabe hoje como o mundo é tão conectado, globalizado. Eu queria fazer em inglês. Eu sou meio que autodidata, então eu aprendi inglês jogando joguinho, pegando aqueles dicionários dessa grossura, sabe? Lá lendo, traduzindo. Aí, poxa, eu quero estudar inglês. Aí não sei por que eu fui pra Rússia, né? Se eu queria estudar inglês. Mas acabou que pesquisando e foi o melhor lugar. De tudo que eu vi, eu mandei e-mail para várias instituições. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse acesso, né? Eu percebo que em alguns países é muito facilitado para você ir para outros países para estudar, fazer graduação. Mas eu consegui, graças a Deus, várias pessoas que eu me conectei na internet me deram feedbacks. Estudei a fundo a instituição, que é a primeira instituição de estrangeiros lá na Rússia, que é o Kursk State Medical University. Aí eu fiz meus 6 anos de graduação em medicina lá, e foi incrível, uma experiência muito interessante, um pouco tenebrosa, talvez, mas interessante. Longe da família. Caramba, não, e ela é bem decidida, né? Com 20 anos, eu vou pra Rússia e vou mesmo, né? Vou me profissionalizar lá. É difícil a gente ver isso. Eu tô falando assim, eu sei, tem 6 anos, tá bom. Mas é difícil a gente ver isso hoje, na juventude de hoje. Parece que ela tá perdendo essa vontade, né? E decisão mesmo. Dizer assim, não, sempre fica muito para lá e para cá. Todo mundo tem, lógico, dúvidas, mas na hora de decidir, você precisa se decidir. E eu percebi isso principalmente lá. Eu acho que quando eu fui, pra mim era Ellen sendo Ellen, agarrando as oportunidades e indo atrás, mas lá eu fui com 36 alunos e eu acho que, se não me engano, 7 ou 8 só que se formaram comigo, dos brasileiros. E lá é uma instituição onde recebe pessoas de todo mundo, então tinha pessoas assim de Cuba, Tailândia, da África, né, África do Sul, Angola, de vários lugares mesmo. Então foi uma experiência de
de se aprofundar em diferentes culturas e realmente lutar pelo aquilo que quer, porque a gente via as pessoas desistindo. Sim, era isso que eu ia perguntar. E dava um pouquinho de medo até, é muito intensa a pressão dos professores em cima da gente, é um sistema meio militarizado. Então, por exemplo, Totalmente. a gente entrava na sala de aula, se o professor, ele não estivesse lá, a gente chegava, né, sentei, o professor entrava na porta, entrava, né, e todo mundo via ele aguardando as Todo pessoas. mundo tinha que ficar de pé? Se levantavam. Cumprimentava. Aí o professor pode sentar. A gente sentava em seguida. E aí, Ângela? Aqui no Brasil não é assim. Como é? Aqui o respeito já tá se acabando, né? Em relação. Um pouco triste isso, né? Muito triste, muito triste. E assim, esse lado meio que me forçou até a ser muito disciplinada. Eu sempre fui, acho que fez parte da minha educação, sempre tentar ser a melhor, tirar notas altas, sabe? Só que lá a gente percebe a nossa pequenez. Eu achava que eu era uma garota prodígio. Aí lá a gente percebe tanto as dificuldades que a gente acaba aflorando esse senso de disciplina, pelo menos os que ficavam até o final, né? E dentro dessas aflições tinha a questão de depressão, de ansiedade, sabe? Então foi meio que um Big Brother da vida real, de você ter que passar nas provas e pressão e medos, e no final deu certo. Eu fiquei muito, assim, fiquei impressionado com você, assim, eu fui com 36 pessoas. Foi. E só 6 ou 8 finalizaram. Foi. Entre elas, algumas eram até repetentes, então, digamos lá, que umas 5 pessoas da minha turma realmente terminaram no momento, sabe? Como era o horário de estudo lá? É integral. E o início é muito, muito puxado. Quando eu fui comparar a carga horária, eu vi que aqui era metade da carga horária de lá. Só para entender o nível. Só que assim, eu acho que eu só percebi realmente isso depois que eu voltei pro Brasil, que as pessoas falavam, nossa, caramba, Ellen. E eu acho que para mim tinha virado só o que tinha que ser, o normal, sabe? Mas isso com certeza é fruto também da dedicação da minha família. Como você falou, hoje às vezes falta talvez esse estímulo, você tem que correr atrás, você tem que ser melhor, se aperfeiçoar, né? Você é a filha única? Não, eu tenho uma irmã que também é cirurgiã dentista, né, que nem minha mãe, e também atua na área da harmonização, é a Karen Barros. Doutor Álvaro. Precisa ser bonito assim. Não precisa ser, mas você se torna. Acaba virando parte. Você se torna. Tá gente, pessoal... Ela já fez o mexão. Eu não era bonita, mas fiquei. Não, o pessoal... eu comento a minha idade, que eu com certeza não vou comentar agora, mas o pessoal... Tá aqui no briefing. Tá no briefing. Não, Ellen, para, você tá mentindo. Eu acho que às vezes exagera um pouquinho, né? Mas ainda assim eu percebo que as pessoas acham que eu sou um pouquinho mais jovem. Obrigada. Ela fez um pouco do curso de odontologia. Foi, na UFAL e foi para medicina. Qual foi a sua percepção do curso que você olhou assim e falou, não é para mim? Principal. Eu acho que eu queria, lá dentro, eu queria essa parte das cirurgias estéticas desde o início. Desde assistindo Dr. Ray, todo mundo, vocês assistiam, aquilo parece que brilhava os meus olhos, fazia ficar, meu Deus do céu, isso é tão incrível. E aí eu entrei na odonto, talvez até por essa questão da família, da minha mãe sendo dentista. E eu gostei do curso. O curso, inclusive os professores da UFAL são excepcionais, assim, são incríveis. A diferença mais é o sistema, o método de ensino aqui do Brasil, que é totalmente diferente de lá. Mas eu gostei do contato com o paciente. É uma parte que eu, particularmente, eu me conecto de verdade com o paciente. A gente compartilha aqueles sentimentos. Eu mostro para ele que eu me importo, que eu vou fazer o meu melhor por ele. Inclusive, isso foi fazendo com que eu me sentisse mais querendo melhorar, trazer mais resultados. Aí fui criando meus próprios métodos cirúrgicos, sabe? Então, por exemplo, uma das minhas especialidades, digamos assim, é as cirurgias do olhar. Então, eu faço muito cirurgias para
fazer o arqueamento da sobrancelha, a questão das pálpebras, sabe? Eu faço um pouco de tudo, Como é que tá o olhar desse rapaz aqui? Eu já ia perguntar como é que tá o olhar dele. Como é que tá o olhar desse rapaz? Estamos com uma médica cirurgiã. Um dia desse eu cheguei aqui, ele fez, você tá com o olhar triste hoje. Oh, meu Deus. E aí eu fui pra casa pensando nisso. Aí eu cheguei em casa, fiquei olhando no espelho, tirei o óculos, aí eu já nem cheguei, aí eu botava o óculos, será que eu tô triste? Eu passei 3 dias pensando nisso. Como é que tá o olhar dele? Tô melhor hoje, tô mais vivo. E outro dia ele chegou também meio triste. Eu disse, seu olhar não tá bom. O meu, como é que tá o meu olhar? Olhando assim, hoje, os meus olhos. O que é que você mexeria no anjo? O que é que mexeria aqui nos meus... Gente, vocês estão me deixando numa posição. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Não, mas eu acho que é muito também da queixa do paciente. Eu não gosto de ficar empurrando os procedimentos. Às vezes eu perco por eu querer ajudar, por eu querer ver o lado do outro, porque tem coisas que a cirurgia corrige, tem coisas que a harmonização é o suficiente. Então eu gosto dessa sintonia, nunca é uma decisão unilateral, é sim a médica junto com o paciente e entendendo os prós e contras de cada procedimento, porque muitas vezes a gente consegue um resultado de diversas formas. Então, eu já vou deixar aqui para vocês o meu presente de cirurgia, se vocês quiserem bater lá. Ai, gente, viu? Já fiquei nervoso agora. Também, fiquei nervoso. Não, porque realmente eu me sinto muito feliz de vocês terem me chamado de verdade. Mas, assim, por exemplo, pacientes que já têm um excesso de pele, que aqui a gente já tem uma marcaçãozinha das dobrinhas aqui do olhar, às vezes a gente precisa de algo um pouquinho mais agressivo como a cirurgia, por mais que sejam cirurgias minimamente invasivas de pequeno porte, mas assim, às vezes quando tá começando só a gente já pode ir para um botox, para alguma coisa menos invasiva, sabe? Entendi. Ou seja, eu tentei fugir para eu não falar. Não, mas eu achei legal porque às vezes você pensa que você fala procedimento, aí eu tava entendendo tal, o Botox, tem outros também que chamam, né? Isso, a gente tem até preenchimentos que a gente faz nessa região. Mas você também faz a cirurgia. Esse é o meu forte. Mais incisivo. Esse é o meu forte. Eu atuo quase exclusivamente nessa área. Por mais que eu seja especialista em harmonização, que eu fiz a especialização de 2 anos também, dermatologia, diversos cursos. Eu gosto e foco na área das cirurgias estéticas mesmo. Porque eu tô pensando assim, aí eu achei legal você ter falado isso, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que ficam totalmente diferentes, né? Diferentes, irreconhecíveis, com tantos procedimentos que se fazem. E às vezes isso é fruto do médico também que está ali atendendo, que fica ali empurrando, como você falou, procedimentos visando só o ganho financeiro. É até triste quando eu vejo algum artista que as pessoas entram com um hate pesado, porque, gente, o artista ele não quis ficar ruim, ele buscou o profissional querendo o melhor, querendo melhorar. Então, na verdade, a gente tem que ver desse jeito como você falou, doutor Álvaro, que existe a questão dos exageros do médico e às vezes também do próprio paciente que fica insistindo. Mas é da nossa responsabilidade saber evitar que o paciente passe do ponto. Então, aí que entra, por exemplo, ontem mesmo eu estava numa consulta, uma paciente, que era uma paciente jovem, 25 anos, e ela já tinha a sobrancelha posicionada em uma região boa. Só que às vezes as pessoas elas têm essas referências na internet tão gritantes que elas acham que é melhor conseguir um olhar super, super reto, esticado, mas ela já tinha um olhar que todo mundo quer. E aí eu tentando explicar para ela isso, que eu contraindicaria a cirurgia, mas é algo que ela quer muito. Então a gente vai continuar conversando, eu explicando, entendendo o que é que incomoda tanto ela, será que é algo que realmente vale a pena para uma cirurgia. E como eu falei, às vezes é melhor perder, mas ganhar o paciente. Então você acaba que você também vira meio que psicóloga, né? Demais. Você tem que conversar bastante. Os pacientes choram. Quando a pessoa bota uma coisa na cabeça, né, Ângelo? Você às vezes não consegue tirar. Às vezes, cara, eu quero mudar geral, por exemplo. Então, quem está nos assistindo agora vai ter essa certeza, que vai chegar lá com a doutora Ellen, mas eu quero mexer nisso aqui e tal, mas eu acho que não precisa mexer aí, tá bem, né? Sim. Tá legal, tá bonito. Não mexe nisso, não. Pode ser que o resultado não seja tão legal. Você vai ter essa conversa toda com o paciente. Sim, é vital. E eu também gosto de fazer uma análise e explicar
tudo que eu for identificando essa análise. Por exemplo, nas cirurgias do olhar, eu faço o que eu chamo de avaliação oculoplasta, onde eu pego, avaliação oculoplástica, eu pego régua, eu faço medições que são realmente de cunho de especialista, porque eu percebo que o paciente, quando ele vem para minha consulta, ele fala, doutora, eu fui para um outro médico, mas ele não fez isso não, ele só pegou assim, ou ele só bateu o olho e falou, tá com excesso de pele, mas não, tudo tem que ser calculado, tudo tem que ter esse profissionalismo da técnica. E aí que a gente entra em pesquisar, em ir atrás de sempre melhorar. Eu me orgulho muito do protocolo cirúrgico meu, das cirurgias do olhar, porque a cicatriz é uma preocupação muito grande do paciente. Tem as preocupações da pele, né, e tal, até, por exemplo, que às vezes aparece um outro paciente, que eu tenho com medo, doutora, que vai abrir meu olho e não vai fechar. Mas tudo é calculado milimetricamente. Só que tem a questão da cicatriz, porque essas cirurgias, que às vezes a gente faz um cortezinho para arquear a sobrancelha, sabe? Aquele efeito foxiais, ou os lifts, né? Então... Ela vai responder já, relaxa que ela cuida da pergunta. Tô brincando. Ai, gente, aí essas cirurgias, os médicos, eles não fazem, ou não fazem muito porque não sabem dessas cirurgias, ou não fazem por conta das consequências de uma técnica não muito elaborada, então a cicatriz, ela tende a ficar grossa. E aí eu busquei me especializar em ser uma referência nisso, na cicatriz. Então, eu faço um protocolo muito diferenciado mesmo, de medidas antes, durante e depois da cirurgia. Então, às vezes, é até importante o paciente entender que uma cirurgia X de um profissional vai ser totalmente diferente da de outro. Então, a minha cirurgia de lift de sobrancelhas pode ser que outro profissional faça por 1 hora. A minha cirurgia dura 2h30, quase 3 horas. Então, não é à toa, não é porque eu tô lá fazendo, tremendo, não, é porque existem técnicas apuradas que a gente faz e que são segredinhos do profissional. Eu separei algumas fotos, eu quero que o meu amigo Arthur coloque essa foto, a penúltima. Coloque aí, por favor. Já que ela está falando de cirurgia, vamos mostrar aqui a obra de arte da doutora Ellen. Obra de arte. É uma obra de arte. Eu falei para ela outro dia no direct, se eu fosse fazer uma cirurgia, faria com ela, com certeza. Meu querido, eu agradeço demais. Como era e como ficou. Gente, eu gosto muito também da rinoplastia, a cirurgia do nariz. É uma cirurgia transformadora, né, de verdade. Eu acho que o paciente, sem explicação. Eu acho que o paciente sai, assim, maravilhado, né, assim, o grau de satisfação, às vezes, porque também não é chegar, vamos fazer a cirurgia mais, doutor, o cara tem que juntar uma grana, né, passa anos, né, assim, incomodado com alguma coisa, que todo mundo tem alguma coisa que incomoda no corpo, e aí vai e vê o resultado, sabe? É meio quando... são áreas diferentes, logicamente, mas é meio quando eu consigo soltar alguém que veja a família esperando aquele cara que estava preso, tá entendendo? Nossa, e foi absorvido, foi inocentado, sabe? É o propósito, né? Quando eu consigo concretizar isso, eu fico muito feliz. Eu acho que você também fica, né? Mas é por ver o paciente feliz, por ver o cliente, né, feliz, né? Nossa, eu fiquei até arrepiada quando você falou isso de propósito, sabe, doutor Álvaro? Porque eu acho que tem essa questão do paciente, né, e tudo, mas a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade, que a gente tem que fazer o bem pro outro e se conectar e ser instrumento. Eu, pelo menos, sou cristã, então é a minha visão de vida, sabe? Eu poder fazer não só o bem em relação ao meu paciente, mas poder fazer o bem para outras pessoas também. Aí eu tô com um projeto que eu só estou buscando uma instituição, na verdade, em que eu quero ceder a minha mão cirúrgica para pacientes de baixa renda, para fazer cirurgias funcionais, como a da pálpebra, sabe? Que é, assim, caída, pacientes que não têm condição de melhorar esse... Entendi. Achei que me emocionei agora. É ótimo, né? Parabéns, né? Sério, me emocionei porque... Tô na luta procurando. A gente não tem visto isso, né? As pessoas hoje já não se preocupam com o outro, né? Às vezes você vê, eu podia melhorar aí o olhar dessa pessoa, e era tudo que ela queria. Mas ela não tem condições, cara. Não é barato. Eu sei que nenhum procedimento estético é barato, né? Então, e ainda mais com uma profissional como você. Então, você realizar esse sonho deve ser uma coisa, né? Eu tô na luta, já tem uns meses, eu já bati na porta de algumas instituições, mas existe uma burocracia, né, e tudo, então, vamos lá, vamos continuar, vai que alguém Vou batalhar isso com você, E falando de propósito, eu também separei uma foto
que vai relatar muito bem o seu propósito, que hoje eu acredito que o seu trabalho é um propósito. Antes dessa, meu amigo Arthur, que você colocou agora, antes dessa foto, acho que é a quinta. Coloca aí, por gentileza, a quinta foto. Ó, a frase: me realizei profissionalmente e me emocionei ao participar do sonho de diversos pacientes. A gente sabe que a medicina é uma faculdade, um curso que tem muito glamour. Muito, né? Muito glamour, né? Tem até uns memes que rodam na internet dizendo assim, que amor que nada, é mais pelo glamour. Mas em você, não é porque eu estou na sua frente, que eu já elogiei tanto ela. Gente, os vídeos dela, só precisa ver os vídeos dela. Imagina se ela estivesse lhe pagando. Imagina se ela estivesse me pagando. E assim, parabéns, eu fiz questão de trazer essa foto, que foi uma trend que você fez de 2024 para 2025. Foi. E é isso aí. Oh, meu querido, eu agradeço demais. E, assim, vocês são espetaculares, gente. O Ângelo, eu fico vendo também os stories dele, o trabalho dele. Doutorado não tem nem o que falar, né? Muito obrigado. Então, assim... Tá chorando, tá chorando. Tô chorando. Já tá chorando, já. Por favor, meu amigo, coloca a primeira foto. Vamos agora na sequência das fotos, que foram fotos que eu selecionei para você contar um pouquinho. Você já falou um pouquinho, né, na parte que você foi na faculdade. Ai, meu Deus. Olha ela. Sem harmonização Muito aí, bom, gente. né? Olha ela. Fala um pouquinho dessa foto, por favor. Aí foi no dia que a gente colou grau, que a gente se graduou oficialmente. E tem uma história triste, viu, nessa foto, porque tava na época do Covid. Sim. Então, a gente não teve as cerimônias oficiais, né, etc. E aí eu tava meio gripada. E lá é bem rígido, gente. Então, eu tinha falado, olha, gente, eu posso provar que eu não tô mais gripada, que eu não tenho vírus da Covid. E eles não deixaram participar da colação. Aí eu fui aí só com a roupa mesmo pra tirar foto. Aí todos os meus colegas foram e eu não fui pra colação. Poxa, você tem contato com eles ainda? Eu tenho principalmente com o PV, com o Japa e a Vicky, que, assim, foram pessoas que também já se formaram, já revalidaram. O ensino na Rússia é muito bom, então a gente vê que o pessoal consegue voltar pra cá e fazer as provas e avançar mesmo. O Japa era de onde? Eles são de Santa Catarina. O Japa e a Vicky são casados, então eles moram juntos em Floripa. Todos brasileiros. Oi? Todos brasileiros. Todos, Porém, era até engraçado, porque a pluralidade do brasileiro choca lá, né? Sim. Então, quando a gente viu o Japa, ele se destacava assim, isso é de onde? Aí eles achavam que era da Tailândia, porque lá tinha muitos tailandeses. Aí o PV, né? Você é angolano ou algo assim. Não, sou brasileiro. Todo mundo brasileiro. Por favor, meu amigo Arthur, a segunda foto. Muito bom isso aí, cara. A mãe dela. Sim, muito bonita a sua mãe também, tem? A genética é boa, viu? Oh, meu Deus. Mas a gente se aproveita do conhecimento da harmonização também, gente. Fale um pouquinho pra gente, Miriam por favor. O Instituto Miriam Barros, ele, como eu falei, foi o primeiro aqui em Alagoas. Ele tem uma especialização. São 2 anos só focados nos procedimentos da harmonização. Por isso que é muito bacana o que a gente tem, porque ou a gente entra com a cirurgia, ou a gente entra com a harmonização. 2 anos, eu acho, assim, muito completo. Muito bom, cara. Eu, como, assim, tô finalizando dermatologia, eu vejo que a dermato, ela é mais focada na patologia, e eu acho isso extremamente importante. Mas, às vezes, a gente fica com essa sensação de que o dermatologista, ele sabe, ou ele tem essa experiência, né, com a estética, e infelizmente, não. Então, uma especialização só de estética, fazendo o tempo todo esses procedimentos minimamente invasivos, faz muita diferença para os pacientes mesmo, né, e também para os alunos. Então, é algo muito especial que a gente faz, os alunos gostam, a gente cria uma conexão, uma família, sabe? E depois que se graduam, eles continuam em contato com a gente, continuam nos prestigiando, é muito bom. E a minha mãe, batalhadora, gente, pense, assim, que ela, com meu pai, né, vieram pra cá, e aí ela não era dentista, ela se tornou dentista com uns 40 e poucos anos, sabe? Aí ela lutou, viu o potencial da harmonização, foi fazer cursos fora, né, pra tentar trazer a primeira especialização, e muito descredibilizado na época, porque na época ninguém falava que dentista podia fazer harmonização. Então, ela tinha
é um certo preconceito dos próprios colegas de turma. Então, imagina, e hoje a gente vê que tem cirurgiões dentistas muito capacitados, não é mesmo? Então, é muito bacana a gente poder dar essa oportunidade de uma capacitação adequada, tanto para médicos, que a gente também tem alunos médicos, quanto para outras áreas que hoje em dia a gente está vendo que está abrindo, né, esse repertório, essas possibilidades. Meu amigo Arthur, por favor, a próxima foto. É um hobby dela. Ela é pintora, doutor. Ela é pintora, ela é ligada à arte. Ela é Ai, pintora. Meu Deus, Ângela. Por favor, fale pra gente. Não, não? Cada vez não é você, não? Me surpreendo mais aqui nesses podcasts, viu? Assim, eu sou uma pessoa muito criativa, então, na verdade, o que eu percebo é que a parte das cirurgias é uma forma de eu colocar a arte em ação. Então, o pincel é o bisturi hoje em dia, né? Mas aqui foi só uma improvisação, completa improvisação de um ensaio de fotos que eu fiz com essa temática da arte, que eu queria trazer no meu brand pessoal, a arte como algo que pode ser tanto física, né? Mas também a gente pode internalizar e trazer para fora também, porque tudo aquilo que é belo, aquilo que é preservado, aquilo que é lapidado. Então, quando a gente vê alguém que cuida de si, não é por vaidade, mas isso é o amor próprio que a gente precisa cultivar em nós mesmos. Pessoas que buscam, eu acho isso besteira, que é um gasto, que não sei o quê. Às vezes a gente percebe um afastamento das pessoas de si mesmas. É tudo aquela teoria do carro da janela quebrada, vocês conhecem? Que quando... Me conte. Conte pra gente. Que o carro, quando... a teoria é a seguinte, digamos que tem um carro que está abandonado, assim, em uma estrada, em algum lugar. No início ele continua intacto, mas depois as pessoas começam a desvalorizar e começam a depredar aquilo e realmente acaba sendo algo descartável, que no final acaba sendo depreciado, né? E o ser humano é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa, eu não preciso não me cuidar, eu vou de qualquer jeito, descabelado, na verdade você está permitindo que as pessoas elas te vejam como esse carro depredado, que não tem valor, né? Que em algum momento alguém vai colocar numa sucata. Resumindo, ela está dizendo que você deve andar sempre bem alinhado, ter cuidados pessoais, né? Assim, a primeira impressão é aquela que fica, é isso que está me falando. Eu acho isso importante. Eu acho que, lógico, tudo são os extremos, né? A gente não precisa ter totalmente produzido para ir encontrar seus amigos na casa deles, né? Mas você, por exemplo, eu vim para cá, é uma honra, então eu tenho que vir de forma que seja o prestígio evidenciado, não é mesmo? Então, da mesma forma que quando eu termino uma cirurgia, um procedimento, o paciente é como se ele estivesse restituído, como se eu estivesse lapidando uma forma... Você trouxe para ela a vida de volta, né? Exatamente. Perdida, né? Talvez. Né? Nós estamos em ligação, porque a próxima foto fala exatamente sobre isso. Mas, autoestima. Já tá vendendo esses quadros? Gente, já tá vendendo, eu dei pra fotógrafa. Porque eu fiz lá na hora só pra fazer realmente o ensaio de arte. E aí eu fiz na hora e ela ficou. Eu falei, fica com você. Aí, Miriam, eu nem gostei muito. Eu já ia pedir pra mim. Estupidão. E Miriam, vamos ligar pro fotógrafo. Vamos desligar. Vai lá. Melhorar o nosso olhar. Próxima foto. Eu tô tão feliz, fiquei feliz. A frase: elevar sua confiança vai além da aparência. É uma jornada de empoderamento e autoaceitação, onde cada transformação revela a sua melhor versão, que é exatamente o que você falou. Assim, algo que a gente precisa colocar na nossa mente. O falar, o agir, ele não só transmite para fora, mas faz com que a gente por dentro se molde, sabe? Aquilo de a gente falar, eu tô bem, eu vou fazer uma melhor, eu vou ser o melhor. Isso faz diferença, isso vai moldando a gente por dentro e por fora. Isso daí eu vi num livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, em que o autor, ele também é pesquisador e ele mostra meio que a teoria da positividade, que é muito mais fácil alguém ser bem-sucedido quando ele absorve essa positividade e busca alinhar isso com os seus propósitos, sabe? Ao invés da pessoa que tá, preciso lutar, e depressivo, e estressado, e sem autoconfiança, mas sim buscar você tá positivo, você transmitir essa positividade, a confiança, o empoderamento, né? Que não só nas cirurgias, mas em tudo que a gente faz, né? Melhorar, se aperfeiçoar. Muito bom, muito bom.
Vai chamar o intervalo? Chamar o intervalo, mas antes nós vamos colocar a última foto para chamar o intervalo. Na volta do intervalo, vamos falar sobre a internet. Opa, eu gosto. E sobre o seu evento. Opa! Doutor Álvaro, tem um evento. Doutor Álvaro, o senhor tá achando que ela veio com esse batom vermelho à toa, doutor Álvaro? Foi. Ela é a dama de vermelho. Doutor Álvaro, um evento, ela é a dama de vermelho. Vai. Mas vamos colocar a última foto, só pra gente falar um pouquinho sobre... Eu não vou nem arriscar falar esse nome. Não vou nem arriscar. Técnica coreana. Quando eu vi isso, que eu já me apaixonei, porque eu gosto de dorama. Que maravilha. Aí eu falei, será que ela é coreana? Eu fiquei pensando, será que ela é coreana? Por favor, fale um pouquinho aí sobre essa técnica coreana. O senhor quer arriscar falar esse nome aqui? O senhor quer arriscar? Não. Ou pode deixar pra ela? Vou deixar pra ela falar. Pra ela. Então, eu percebi essa carência aqui em Alagoas, principalmente, depois que eu percebi que era no Nordeste. Alguns lugares em São Paulo já faziam, mas essa técnica, que é o Infrabrow Blepharoplasty, que não tem o nome em inglês, em português, por isso que eu chamei de técnica coreana, porque não tem nada a ver de, coreana, mas é porque é originado da Ásia. Então, lá fora, eles chamam de Asian Blepharoplasty, que é a blefaroplastia com o corte abaixo da sobrancelha, e não a técnica tradicional que a gente faz o corte aqui no sulco palpebral. Então essa técnica, para mim, é um diferencial muito bacana que eu trago para os meus pacientes nas minhas mentorias, porque ela dá um resultado que essa daqui não dá. Cada uma tem a sua indicação, não é uma excludente da outra. Mas é algo muito bacana, eu aperfeiçoei para adaptar para a anatomia brasileira e também para aquilo que eu vejo que faz sentido na minha prática. Então, é uma das técnicas que, como eu falei do meu protocolo de cicatrizes, eu tenho muito orgulho. Eu gosto muito bastante. Bom. Chama o intervalo, por favor, doutor Álvaro. Chama o intervalo aí, por favor. Intervalo. Oferecimento. Loucos por coxinha. Você está acompanhando mais um episódio do G3Cast. Fala, cliente Rupp. No Giro Rupp de hoje, nós estamos aqui, na cidade de Porto Calvo. Venha conhecer com a gente todas as belezas, as instalações dos nossos escritórios, nossas promoções e também todos os nossos serviços, tá bem? Vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emily, sou recepcionista aqui de Porto Calvo. Nós ficamos localizados aqui na principal da cidade, na rua Boa Vista, quase em frente ao Banco Cred Amigo e à Ótica Visão Nordeste. Aqui no escritório nós entregamos carnê impresso, entregamos a segunda via, recebemos pagamentos também em espécie, damos suporte necessário caso o cliente esteja com lentidão. Fazemos upgrade de planos também, caso você queira mudar de plano. Então você, cliente que é de Maragogi, Japaratinga, Matriz ou até aqui mesmo na cidade de Porto Calvo, não hesite em vir ao nosso escritório. Precisou de uma ajuda, precisou de um suporte, pode vir aqui que a gente vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar em tudo que vocês precisarem. Estamos de volta com a segunda parte de G3Cast e já estamos aqui provando loucos por coxinha. A prova é na hora. Doutora Ellen, já provou? E aí, aprovada loucos por coxinha? Eu provei e aprovei. Gente, olha que fantástico. Você que é mulher, o batom vermelho, ó, intacto.
Melhor que propaganda é melhor que essa. Não, vou ter que aumentar esse merchan aí. Tem que aumentar. Estamos de volta com a segunda parte do G3Cast. Obrigado pela sua participação. Com certeza, magnífica, né? A participação dela. Ai, gente, vocês são demais. Quantos cursos você já fez aí nessa área de estética? Ai, meu Deus, é difícil de contar. Eu acho que eu já fiz mais de 10 cursos, assim, só de cirurgias. Aí tem pós-graduações, tem acompanhamento, fellowship, observership, hands-on. Eu não paro, é literalmente uma vez por mês, a cada 2 meses eu tô em algum lugar, ou me aperfeiçoando, ou ensinando, que é o que mais me dá brilho nos olhos. Eu gosto muito de ensinar, muito mesmo. Talvez soe um pouco indelicado, mas já gastou muito aí com esses cursos, hein? Eu vou chutar. Mais de 300 mil. Mais de 300 mil? Mais de 300 mil. Então, um pouquinho É porque eu colei com seu resumo. Então, gente, tenha certeza, vocês estão em boas mãos, né? Estarão em boas mãos. Né? E não pode parar. Eu acho que esse é o mal do médico, achar que uma pós, uma residência, você tá sabendo tudo e pronto. Não, gente, a gente sempre tem o que aprender, o que melhorar. Não existe isso de você ser o melhor naquela área. Precisa ter uma certa humildade na medicina, porque não existe uma previsibilidade assim, perfeita, matemática, que é uma cirurgia. Hoje eu tô no topo, sou perfeito, não preciso de mais nada. Isso não existe. Não existe isso. Eu estava acompanhando um curso, tem um cirurgião que ele é fantástico. Aí eu comprei o curso online dele, ao vivo, né? Ah. Ele fazendo cirurgias dele. Ele é o Theo, aí é Theo Rhinoplasty. E ele já veio pro Brasil algumas vezes, ele ama aqui, e é super elogiando os brasileiros, os médicos daqui, porque tem algumas técnicas que em outros lugares eles não dominam, não fazem tanto, e aqui a gente já faz. Então, é muito bacana ver o que a gente, às vezes, a gente é tão, né, já sabe bastante, mas sempre tem que melhorar, e até pessoas de fora que, às vezes, a gente nem imagina, não fazem o que a gente faz, né? Eu tenho algumas técnicas que eu domino, assim, particularmente, que eu fico muito orgulhosa de proporcionar algo diferenciado. Mas eu tenho que sempre ter a humildade de saber que, às vezes, eu posso mudar o meu protocolo mesmo de cirurgias, de cicatrizes. Eu já mudei várias vezes. Eu chego a um ponto, não tem como ficar melhor. Aí eu vou lá, tem sim, aí eu vou e modifico, acrescento mais alguma coisa. Coisa boa. Né? Então, você sempre tá... Porque, assim, cada paciente é um paciente, né? Sim. Mas tem suas... É lógico que cada paciente vai... Quero trabalhar o nariz, quero trabalhar a sobrancelha, mas assim, há resultados que ficam diferentes de acordo com aquele biotipo, né? Com certeza. Eu peguei um caso muito interessante de uma paciente que era de nariz, de rinoplastia. E a gente tem algumas cartilagens aqui na nossa ponta do nariz. E no caso dela, uma das cartilagens estava pela metade. Ou seja, a anatomia dela comeu metade daquela cartilagem. Então, não existe no livro como fazer a correção se ela tiver metade da cartilagem. Não existe isso. Isso é basicamente a nossa vivência, a nossa experiência e nosso aperfeiçoamento das técnicas que vai fazendo a gente trilhar o que parece fazer mais sentido para cada caso. É um mundo incrível das cirurgias. Quanto mais você opera, posso falar assim? Opera? Pode. Mais você vai adquirindo a prática e tal? Também. Porque esse caso mesmo foi um caso que eu até me arrependi de não ter registrado, porque facilmente viraria de artigo científico, sabe? E aí, é isso que você falou. Não tem alguns casos até de patologias, né? De situações muito atípicas. Então, não existe na literatura uma pessoa que vai ser exatamente assim. Às vezes a gente tem que... Já pegou algum caso? Você é especialista em cicatrizes, né? Isso. Assim? Tem o seu protocolo próprio. Sim. Já pegou algum caso que não deixou aquele resultado que você esperava, ou que o paciente esperava que não tivesse? Eu acho que no início da minha prática, quando eu comecei a fazer os cursos de aperfeiçoamento cirúrgico, isso que eu tô falando, que a gente sempre pode melhorar, inclusive quem ensina pra gente. Sim. Então, eu fazia um curso, então tô dominando aqui. E aí, quando eu ia pra prática, queria que ficasse melhor a cicatriz, queria que ficasse melhor o resultado, deve estar faltando alguma coisa. Aí eu ia fazer outro curso. E aí eu fui criando as minhas próprias medidas que eu percebia,
isso daqui faz muito sentido, por que eu não aplico? Aí eu comecei a fazer, eu também tenho um alinhamento muito grande com a minha fisioterapeuta. Então é muito importante a gente ter esse entendimento também multidisciplinar, que encara tanto essa coisa da harmonização, e muitas vezes eu utilizo alguns fatores da harmonização minimamente invasivos, associados com as cirurgias, ou as técnicas cirúrgicas mesmo, a fisioterapia. Aí a gente consegue um resultado bacana. Certo, vamos falar agora um pouquinho da internet, doutor Álvaro, porque ela é expert na internet, ela grava os vídeos dela, ela faz roteiro, ela edita, doutor Álvaro. Ela edita, por favor, fale um pouquinho dessa sua... Se tivesse desempregado, ainda editar um pouquinho os vídeos aqui da G3, editar os vídeos da G3. Gente, assim, eu acho que tudo é você buscar melhorar a internet, ela tem tanta informação, eu acho que às vezes as pessoas elas se limitam um pouco, elas pensam, isso aí eu não consigo, precisa ser um profissional. Mas hoje em dia, a gente tem que ser a nossa equipe para muitas coisas, entendeu? A equipe sua é equipe. Então, eu percebi, Ellen, quando a gente vai crescendo, é importante terceirizar alguns processos. Sim. Eu cheguei a contratar uma equipe de marketing para fazer os meus vídeos e eu pensei, isso vai me trazer um resultado, né? Então eu vou reservar esse dinheiro para isso, que poderia ser para outra coisa, mas eu deixei aqui. Só que eu percebi que os resultados não eram satisfatórios e eu gastava mais tempo corrigindo o que eu gostaria que fosse modificado, que eu não achava que estava tão alinhado com o conteúdo que eu gostaria de apresentar. Eu gastava tanta energia que eu poderia eu mesma resolver. Então eu percebi que era mais rápido, mais eficiente e também ficava mais personalizado com a minha essência quando eu fazia. Então eu comecei eu mesma a aprender vídeo no YouTube. Comprei uma outra também mentoria. Ela já falou que é autodidata, né? Autodidata fica fácil pra ela. Quero ver o senhor. E ela coloca o tempo. Ela coloca o tempo, tá? E pro YouTube aprender a editar a gravar. Ela coloca o tempo, tá? De edição, que ela demorou a editar o vídeo, tá? Eu tô fazendo um desafio agora, que é um aquecimento para um evento de marketing que eu tô desenvolvendo, mostrando eu, como médica, professora, palestrante, que ministra mentorias, faço as minhas cirurgias. Eu consigo 30 minutos para editar, para postar alguma coisa. Então por que você não consegue? E o Ângelo Filho leva a tarde inteira, Arthur. Às vezes um dia para editar um vídeo. É verdade. Às vezes uma semana. Vai ter que fazer um curso com a doutora Ângela. Vamos mandar ela lá. Já tá liberado o seu curso. Já abriu a turma gente, de marketing. Eu tenho a humildade para reconhecer, né? A gente é expert aqui na minha frente. Mas me diga uma coisa. Quando é que foi essa virada de chave? Você diz assim, eu preciso entrar na internet. Porque nem sempre você... Não é assim, a gente tira fotografias, né, guarda, às vezes posta lá no Instagram, despretensiosamente. Quando é que você virou a chave de eu preciso entrar no mundo, eu preciso ir para a internet? Eu acho que desde minha adolescência, antes mesmo de eu entrar em medicina e tudo, eu percebi essa mudança. O YouTube era muito forte naquela época. E aí eu até cheguei a criar um canalzinho no YouTube quando eu era mais jovem. Eu tinha outros hobbies que não tem nada a ver hoje em dia pra mim. Mas eu criei uma conta no YouTube, fazia esses videozinhos. E pra época, quando eu tinha 15 anos, não vou falar quantos anos atrás, pra não calcular a idade. Tá causando curiosidade atual. Tá causando curiosidade. Aí eu tive um vídeo que viralizou na época com 100 mil visualizações. 100 mil? Foi, naquela época 100 mil visualizações é muito. Até hoje. Até hoje o YouTube então eu gostava, então eu tinha uma aptidão. Só que depois da faculdade e durante a faculdade, eu percebi que eu precisava dar um jeito de fazer isso acontecer. Inclusive, me arrependo de não ter aproveitado uma fase tão oportuna para postar algo tão diferente, né? Fazer vídeos sobre a Rússia e tudo mais. E eu acabei percebendo, eu tô finalizando. Eu preciso começar, assim que eu estiver na área, fazer acontecer. Então, eu passei no Revalida, já comecei. Assim, literalmente, 2 dias depois, deixa eu pegar aqui meu celular, deixa eu gravar um script, deixa eu fazer acontecer. Agora eu tô revalidada. Mamãe vem cá me ajudar a segurar o celular. Ela gosta também. Ela gosta de Minha gravar. Minha mãe odeia. Né? É um desafio pra ela, mas ela tem quebrado isso pra ver. Até pessoas assim, no caso da minha mãe, que é 60 a mais,
ela vai se abrindo aos poucos porque é importante. Não tem como fugir, não tem como você ser um empreendedor e fugir de aparecer, né? A gente precisa botar a cara no digital, né? A gente precisa fazer acontecer, porque senão você fica invisível. E ninguém compra de quem é invisível, de quem não conhece. Então, e Ellen, quando foi assim, faz tempo, desde quando você disse assim, não, eu sou boa no que eu faço, e aí eu vou ajudar outros colegas que estão iniciando, principalmente, né, a melhorarem e tal, de repente, quando é que você resolveu ser essa fonte de inspiração assim para quem está acompanhando? Eu acho que há um ano atrás, mais ou menos, quando eu percebi que a minha carreira ela estava numa ascensão que poderia fazer sentido para outras pessoas também me buscarem, porque eu acho que a gente vai crescendo à medida que a gente também mostra essa transformação. Então, a partir do ponto que eu percebi, poxa, eu posso também ajudar outras pessoas, posso fazer a diferença, e eu posso também ter uma parte positiva de ter a minha autoridade nessa área, e eu gosto, então tudo faz sentido, né? Tudo alinhado, quando você ama, quando as pessoas te buscam, quando as pessoas querem que você vá para outros estados representar a instituição, ensinar os profissionais, aí você percebe que você está no lugar certo, né? Entendi. Posso fazer outra pergunta ou você quer fazer? Vamos perguntar sobre o evento pra gente finalizar o nosso podcast. O senhor disse que era 30 minutos, a gente já tá quase uma hora aqui. A conversa tá boa. Deixa eu fazer logo. A conversa tá boa. Naquele momento, naquele tempo que você passou lá na Rússia, lá estudando, teve algum livro, alguma música, alguma pessoa, Ângelo, filho, que lhe marcou, assim, que lhe traz boas lembranças? Ai, gente, eu quase casei com um russo, sabia? Sério? Sério. Ele era russo e inglês. Os brasileiros agradecem mas, se você ter desistido. Gente, uma coisa que eu posso trazer... Curiosidade de doutora Ellen. Eu vou postar isso. Curiosidade de doutora Ellen. Uma coisa que eu posso trazer para os brasileiros gente, lá os russos, eles assim são muito diferenciados nessa parte de relacionamento. Então se inspirem nos russos. Eles são muito cavalheiros, eles trazem flores. As floriculturas são abertas 24 horas por dia. São Paulo é assim também, 24 né? horas. Tem umas floriculturas 24 horas. Porque lá é parte da cultura. Tem dias feriados que, literalmente, você não vê gente sem flor. Eu acho que é triste se você não vê a pessoa com flor. De tanto que eles trazem isso, esse respeito. Por mais que as pessoas falam, machismo, não sei o quê. A gente, olha, a gente que assiste alguns filmes, assim, estuda ou vai ler a respeito, a gente tem uma visão totalmente diferente, que os russos são mais frios, são mais fechadões, mais ignorantes, sabe? É essa percepção que eu tinha dos russos. Aí você tá me dando uma percepção totalmente diferente agora. Eu acho que é mais assim durante o inverno, eles acho que é essa escuridão mesmo. Porque o filme que ele assistia era filme de guerra. E as russas, agora, a parte que interessa as russas são como? Por favor, fale um pouco das russas. Elas são amorosas. Eu acho que o russo tem só uma característica que às vezes pro brasileiro é um pouco complicada, que eles são diretos. Então, se eles não gostam ou elas não gostam de algo, vão falar. Eles agem não porque eles são rudes, mas é porque eles são bem direto mesmo. Então não ficar muito chateado porque eles falaram que não gostaram na cara, mas depois que você se acostuma com isso, você acha legal, porque significa que eles são verdadeiros, significa que eles não estão sendo falcianos, nem nada do gênero. Só que aquele momento. E aí eles, depois que eles quebram essa casquinha, né, inicial, eles são tão generosos, eles querem que você quase que faça parte da família e venha para ceias e assim, vira amigo pra vida toda. Eu tenho saudade da Rússia. Eu já vou procurar em alguns aspectos, sim. Eu já vou procurar aqui. Tem uma rede social da Rússia? Alguma rede social? Arthur, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Por favor, doutora Ellen, para finalizar, fale do seu evento que vai acontecer no dia 19 de novembro. Muito obrigada. Esse evento, gente, é especialmente para mulheres que atuam na área da estética, seja com cirurgias ou com procedimentos de harmonização, que querem ou são empreendedoras ou querem se tornar empreendedoras, para que aprimorem a questão de marketing, gestão, comunicação, que aqui eu sinto que falta muito ainda as pessoas buscarem essa visibilidade, essa ferramenta tão poderosa que é a internet, né? Então, não só a internet, mas dentro das próprias clínicas, como se estruturar, como se conectar com o paciente, ter uma boa experiência. Então, esse evento será dia 19, no Sebrae, que é muito bacana a gente trazer esse diferencial, né? E
E vai trazer eu e a doutora Aline Barros também, dia 19, que é o dia do empreendedorismo feminino. Mas homens também podem ir, tá, gente? E por que o vermelho? Por que o vermelho? O vermelho, na verdade, são as minhas cores no meu branding pessoal, que eu trouxe a bandeira da Rússia, que é vermelho, branco e azul, como as cores da minha marca. Então, eu acho que o vermelho, ele tem essa característica do poder, da sensualidade, da atração. Então, mulheres, vamos nos empoderar, vamos trazer, né, esse poder, tanto de dentro para fora, o batom vermelho ajuda. Tá aí, doutor Álvaro. Vamos finalizar, né? Pra comer coxinha. Eu ia pedir pra ela falar alguma coisa, mas acho que ela já falou tudo. Né? Quer finalizar, quer falar alguma coisa? Olhe nessa câmera aqui, fala o que você quiser aí pra pessoa. Olha, gente, primeiro que muito obrigada mais uma vez. E eu acho que o mais importante é a gente buscar se aprimorar, buscar a felicidade verdadeira, que é nesse aprimoramento mesmo, sabe? Eu gosto muito de falar de Deus, né? Que é meio que aquilo que impulsiona a gente a ter o propósito, que é a palavra tão forte quando você fala, doutor Álvaro. Eu realmente, caramba, quando a gente busca o propósito, que pode ser de diversas formas, se conectar, fazer a diferença na vida de alguém, transformar, né? Ajudar quem precisa, quem não tem. É uma recompensa tão poderosa. Então, quando a gente faz tudo com propósito, com amor, dá certo. Então, acho que a minha ascensão também foi muito por conta do propósito e também a dedicação, que a gente precisa trazer, porque a gente estava falando, esse afinco, a determinação, não reclamar. Reclamar traz uma negatividade que nos bloqueia. Então, a partir do ponto que a gente busca propósito, com amor, a gente consegue tudo. Consegue ser Parabéns. Amém. Parabéns. Muito obrigado, amei. Obrigada, eu que amei demais, gente. Parabéns pela sua história. Volte mais obrigada. vezes. As portas estarão sempre abertas aqui para você. Meu Deus, muito obrigada. Tá? Quando quiser falar de algum evento, quando quiser falar de alguma técnica nova aí. E vocês já vêm lá pra clínica que a gente dá também. Aí eu falo pra vocês o que eu falo. Melhor é se olhar, Ai, gente, brincadeira. Mas o convite é verdadeiro, tá? Obrigado, gente? obrigado. O presente é verdadeiro. Obrigado mesmo. Estamos finalizando mais um episódio de G3Cast. Obrigado pela parceria. Obrigado. Estamos juntos. Filho. Mais um episódio. Mais um episódio. Vamos Amém. Vamos comer coxinha agora. Coxinha. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Até a próxima.